Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, que Deus nos acolha, que o Divino Mestre de amor, de bondade, dê àqueles que estão vindo pela primeira vez a acolhida mais terna, mais necessitada de que nós estamos. O NAI é uma casa de amor, uma casa de acolhida, uma casa que nada mais é do que um objetivo servir a Deus, a Jesus, praticando esse amor e fazendo essa caridade crescer dentro de nós para que ela se expanda também. Para algumas pessoas que não conhecem a casa, é uma casa como toda casa espírita, mantida por contribuições, quer dos trabalhadores, quer voluntariamente também de quem frequenta a casa. Também nós recebemos doações de todos os tipos, quer de roupas, alimentos, principalmente leite, e esse leite e os alimentos são destinados a duas casas, a um asilo chamado Lar Canaã, que fica na Sagrado Filho, de um asilo de pessoas que são necessitadas, que consomem 300 litros de leite por mês. E quando a gente não recebe de doação, a casa, os irmãos da casa se cotizam para comprar. Então, se puderem contribuir, qualquer coisa que vocês entregarem de alimento. E a segunda casa é uma casa de jovens que passaram pela drogadição, pelos vícios, bebidas, drogas, etc., que fica na estrada indo para Matinhos, em Alessandra. Também a casa tem 2 dias de atividades muito intensas, uma todas as quintas-feiras, às 20 horas, com palestras, passes e tratamento na sala de saúde. Aos sábados, às 14 horas, é a acolhida, e também a palestra e passe sempre às 15 horas, todo sábado às 15 horas. Só que no sábado varia um pouquinho. Um sábado sim, um sábado não, há tratamento de saúde. Como é o caso hoje, há o tratamento da saúde. Você interrompe um sábado sim, um sábado não. Nos sábados, também nós temos a partir das 16h30, às 4h30, logo após os passes, um grupo de jovens que fica aqui no fundo, convidando aos jovens que queiram se integrar, vocês que têm filhos, vocês que têm amigos jovens. É um grupo já bem atuante, um grupo que está se formando, mas já com um trabalho muito bonito e que convida a todos. Na quinta-feira, durante a palestra e os passes, tem um trabalho de evangelização das crianças. Muitos pais que têm crianças não sabem o que fazer à noite por causa das crianças. Então, podem vir, que há sempre 2 educadoras que fazem a evangelização, atividades com as crianças também. E aqui no fundo, para quem não conhece, há uma casa aqui nos fundos, onde há uma livraria, biblioteca, onde vocês podem emprestar livros, podem adquirir livros e podem até encomendar o livro que vocês precisarem e gostariam. Há venda também de água para o tratamento, então se não quiserem trazer água de casa, podem adquirir a garrafinha de água para o tratamento. Enfim, todos são bem-vindos, esses são os principais avisos. Queremos dizer àqueles que estão vindo pela primeira vez, alguns eu estou conseguindo convidá-los, estão vindo, né? E assim gradativamente a gente vai se estreitando os laços do amor e da amizade para o nosso crescimento. Então, encontrem, por favor, uma posição bem confortável em seus lugares, dentro do possível. Respirem, pausada, profundamente. Permitam que nesse instante, amados e queridos irmãos, essa paz que nos envolve seja a paz que tanto desejamos, a paz que precisamos, a paz que queremos nutrir na nossa mente e no nosso coração. Nessa tarde, nossos olhos de amor, nosso coração cheio de alegria, se eleva até Deus, no hino mais terno de agradecimento por aquilo que Deus nos concede, pelo milagre da vida, por aqui estarmos
quer doentes do corpo, da alma, entreguemos a Deus tudo aquilo que nos aflige, nos angustia, e coloquemos as nossas preces do coração o nome de todos os irmãos nossos, doentes, que tanto gostariam de aqui estar, que precisam das orações, para que também o nosso lar seja envolvido em todas essas bênçãos. E agradecemos ao Divino Mestre Jesus, que nos acolhe mais uma vez. Seja Jesus o calor do nosso coração, alimentando a nossa esperança, dando-nos a força da continuidade na perseverança do bem. Então, agradecemos a espiritualidade maior, os trabalhadores espirituais dessa casa que nos acolhem, para que nessa tarde os trabalhos de tratamento que estão aqui já sendo realizados possam fluir e trazer ao nosso corpo físico a força, à nossa mente o alento, ao nosso espírito a coragem e a perseverança. E perdoemos, amados irmãos, aqueles que conosco caminham, que tantas vezes nos magoaram, nos ofenderam, para que da mesma forma sejamos assim perdoados. E com esse sentimento de amor, de grandeza de alma, vamos cantar a oração que Jesus nos legou, de louvor a Deus, de perdão aos nossos irmãos, também nos amando e nos perdoando, para que assim sejamos prontos para continuarmos a nossa jornada. Irmãos amados, como é bom estarmos aqui. É a frase que... Aí, antes de começar, pede-nos o nosso irmão menestrel de Deus aí, que desliguemos nossos celulares, para quem esqueceu. Eu só quero lembrar que a última palestra eu entreguei meu celular para minha esposa. Não, isso é um fato. Mas Deus gosta tanto de mim, e Jesus me ajudou tanto, a espiritualidade maior esteve comigo, e quando terminou a palestra, eu saindo, eu fui perceber o celular não estava desligado. Se tivesse tocado, ia fazer um escândalo. Eu me arrepiei e pensei, meu pai, mas não se toca o celular durante a minha fala? É uma coisa constrangedora, mas não só por isso, porque o celular interfere com as suas ondas todo o trabalho que está acontecendo lá dentro e aqui também. Então, pedimos sempre que não deixe nem modo vibração, desligue mesmo, por favor, não se constranja, não se preocupe, as mensagens que a gente recebe ficam gravadas.
visual? Estão me ouvindo todos? Todos estão acordados? Respirem. Pode se abanar. Nós vamos passar 50 minutos com muito prazer, com muita alegria, porque o tema é apaixonante e ao mesmo tempo é de arrepiar a alma. Quando eu fui convidado para dar palestra nesse sábado, eu abro um livro que meus mentores me indicam. E o primeiro que eu abri, que eu já vinha olhando, chama isso aqui: O Amor como Solução, de Joana Dante. E o primeiro capítulo é tão bonito, depois eu vou dizer, e quando eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, se eu der como tema esse capítulo, esse título, ninguém vai ficar na palestra. Então eu transmutei no decorrer do estudo o tema da palestra chamado As Cegueiras da Alma. E nós somos cegos mesmo da alma. E por que plural? Porque temos a cegueira física, temos a cegueira moral, temos a cegueira espiritual. Mas não são basicamente dessas que a gente vai tratar nessa tarde, mas é algumas cegueiras e basicamente eu vou fundamentar a minha palestra numa cegueira que, meu Deus, é o começo de tudo que é mal e nefasto, chamada arrogância. E na minha pesquisa encontrei uma frase que eu gostaria de chamar a atenção como uma reflexão nessa tarde. Raríssimas vezes na Terra encontramos condutas livres da arrogância, essa velha patologia, doença moral. Raras vezes encontramos nesta Terra alguém que não tenha carregado ou não carregue resquícios dessa doença arraigada dentro de nós, como chamado arrogância. Aí você vê, eu não sou arrogante nenhum. E quando você assim fala, é o primeiro indício que você é arrogante. Mas afinal de contas nós vamos estudar, mas o que é ser arrogante? Tem tanta coisa para dizer que eu gostaria de falar durante 3 dias, sem parar. Que vocês assistiriam durante os 3 dias. E é uma referência aos estudos que eu fiz, que além de tudo aquilo que nós vamos dizer, há 24 outros indícios de verdadeiramente daquilo que é arrogância. E junto com essas cegueiras da alma, eu pontuei algumas aqui. A segunda como maledicência, chamada veneno. Ô veneno terrível. Maledicência, dizer mal, levar o mal, jogar o mal, falar mal. Ainda bem que ninguém pensa mal de ninguém. A terceira, acusações indébitas. Vivemos pondo o dedo na carinha e na consciência dos outros, mas raramente esquecemos de olhar para nós. Então essas acusações indevidas, indébitas. Coloquei mais, a mesquinhez. É também uma cegueira. Se nos colocarmos naquele complexo de inferioridade, é uma coisa, mas a mesquinhez seria muito mais forte, de nos julgarmos mesquinhos sem valor algum e de agirmos de uma maneira mesquinha, de sermos inúteis para nós, inúteis para os outros. A quinta eu coloquei como covardia. É uma cegueira, não temos coragem. E covardes, quantas vezes já fomos? Covardes porque dizemos, não fui eu. É a primeira coisa. Não, pai, não fui eu. Nunca assumi. Somos covardes. E a última, informações infelizes. Mas esse é o segundo capítulo. Eu vou deixar para uma próxima convite de palestra. Informações infelizes. Aquilo que nos joga o tempo todo. Começando a nossa caminhada, dificilmente aceitamos que alguém nos adjetive, que alguém nos diga que nós somos arrogantes. Por quê? Porque isso toca as fibras da nossa alma. Concordam? Nossa, eu arrogante? Eu presunçoso? Eu o bom? Não, imagine! Eu não. Eu sou muito humilde. Mas vamos fazer uma consideração bem didática, assim, para nós entender. Nessa
trilogia que nós poderíamos dizer entre essa comparação entre força, sabedoria e humildade. Lembre-se que eu já falei, alguns já conhecem essa trilogia. Ter força, mas não ter sabedoria, é ser um bruto. É ter força só física. E o sujeito que tem 1,80 m, 90 e é tremendamente forte, ele olha para o meu tamanho e diz assim, que foi? Aí eu fico um covarde diante dele. O que eu vou fazer diante de um brutamonte? Que tem força, mas que está agindo comigo sem sabedoria. Observe, qual é a melhor forma? É ser covarde vivo? Um valente morto. Então eu falei da covardia, eu me acovardo. Então eu vejo um brutamonte, um troglodita de muita força, e aquele outro que quer usar da prepotência, do poder, se chama arrogante. Um tem 1,90 m, 2 metros de brutamonte de força física. Outro tem 2 metros, 2 metros e 5, 10 de brutamonte de arrogante. Estão começando a entender. Então já trabalhamos com essa força. A segunda, tem a sabedoria, mas não é humilde. Aí o que ele é? É um arrogante. Perceberam? Ó, arrogante. Arrogância. Tem sabedoria, mas essa sabedoria não tem humildade. E se tem humildade, é fraquinho, é pequenininho, então todo mundo olha para ele com piedade. Ó, afinal de contas, ele é tão pequenininho, tão fofinho, tão... Mas o sujeito se acha sempre humilde, e é um tolo, porque não adquire a sabedoria. Então já perceberam? Eu ouvi isso na universidade de uma psicóloga, vamos dizer, eu peço sempre para aquele lá de cima 3 coisas: a sabedoria, a força e a humildade. Quando me falam essas coisas, eu nunca pergunto o que significa. Vou, estudo, aprendo, faço raciocínios, até o dia que eu fiz essa reflexão entre o brutamonte da força sem a sabedoria, entre o humilde tolo que não tem sabedoria, e entre aquele que é sábio mas não tem humildade, que é arrogante. Então é o tema chamado arrogância, que nós vamos tentar nessa tarde, de uma maneira muito profunda, mas didática, fazermos essa reflexão para aprendermos um pouquinho mais sobre isso. E a terceira coisa que eu gostaria de falar: a arrogância retira-nos esse senso da realidade. Todo arrogante, ele perde o senso. Senso é juízo, entendeu? Bom senso, bom juízo. Ele tira esse equilíbrio dessa realidade, que ele não pode ser melhor, nem maior. E depois nós vamos referenciar Jesus: quem for o maior dentre vós, que seja, né? Quem é o primeiro, que seja lá o último. A quem muito foi dado, também muito vai ser cobrado. Parábola dos talentos. E assim, em tantas passagens que vistejam. E finalmente, quarta consideração para reflexão: qual a sutil diferença, uma diferença muito sutil entre pensar excessivamente em si, pensar o tempo todo em si, em mim, com pensar em si com benevolência, com bondade? Qual é essa diferença? Aquele que pensa excessivamente em si é arrogante. E aquele que pensa com benevolência, com amor em si, esse cresce. Então significa que eu estou no divisor de águas entre a vulnerabilidade. Eu sempre estou vulnerável. E já também eu vivo na imprevisibilidade. Difícil, né? Já vou explicar. Imprevisível porque nós não sabemos as nossas reações. Se alguém entrar lá, neste momento, que eu nunca vi, me apontar uma arma, ou se não me apontar uma arma, começa a me agredir lá do fundo, qual vai ser minha reação? Qual seria a reação de cada um?
Observe que nós somos imprevisíveis. Por isso que o equilíbrio é esse divisor entre o médio da virtude e entre as nossas atitudes. Outra coisa, quando se fala em arrogante, a gente fica pensando assim, mas onde está o arrogante? Está no velho vício chamado egoísmo. Então há duas fontes a serem trabalhadas: o egoísmo e a arrogância. O egoísmo é um sentimento. E essa é uma pergunta. Arrogância é um sentimento ou é uma atitude? O que vocês acham? Seria um sentimento ou seria uma atitude ser arrogante? Eu sei que vocês já responderam acertadamente, que é uma atitude. E por quê? Porque aquilo que nós trazemos dentro de nós, chamado egoísmo, orgulho, vaidade, são sentimentos. Quando nós os alimentamos e os exteriorizamos pelo pensamento falado, pela fala, pelas nossas atitudes, acabamos criando uma conduta que não é condizente com a conduta cristã. Eu até agora não falei conduta espírita. Eu falei primeiro conduta cristã. Porque primeiro nós somos cristãos. É Cristo o nosso mote. A doutrina, essa bela doutrina dos Espíritos, é aquilo que nos fundamenta, nos fortalece, nos dá o conhecimento. Por quê? Porque a doutrina está fundamentada no Evangelho do Cristo, trazendo os ensinamentos do Mestre para o mundo real, para o mundo vivo. E esse sentimento, e essa diferença sutil entre pensar o tempo todo em si, nada mais resulta do que o egoísmo. E quando somos egoístas, tomamos atitudes de voltarmos inteiramente para nós. Agora eu vou caminhar um pouquinho, vou abandonar algumas páginas e vou para um segundo momento que eu encontrei na pesquisa na internet, na Sociedade Espírita Mariano do Nascimento. Uma coisa interessantíssima. E nesse site, desse centro espírita, dessa sociedade espírita, eles fazem uma referência a um livro fantástico chamado Escutando Sentimentos, de Hermance Dufort. Vocês encontram até isso na internet, como encontram nas livrarias, Escutando Sentimentos. Seria aconselhável a todos nós buscarmos. E dentro desse livro há referências assim muito claras num capítulo chamado Atitude de Amarmos como Merecemos. E por nos amarmos como merecemos, é que nós vamos considerar esse tema arrogância, que é uma cegueira da nossa alma e que nos impede de vermos o outro, essa alteridade. Observe o tema, como a língua portuguesa é maravilhosa, do latim alter, o outro, uma idade para ver o outro, a maturidade, essa alteridade, ver o outro, é exatamente o contrário daquele que pensa excessivamente em si, que é egoísta, que é orgulhoso. E quando eu começo a sair um pouco de mim e me colocar no lugar do outro, de perceber o outro, eu sou capaz de viver o Evangelho. Não fazer ao outro o que não gostaria que o outro fizesse para mim. Mas o Cristo sabia, sabe? E sempre nos traz isso. Não desejar ao outro mal. Porque se eu estou desejando para o outro, eu estou dizendo, eu estou pensando. Mas isso é sério. Obrigado por vocês estarem acordados. Obrigado por vocês estarem aqui. E nós podemos pensar nisso, meus irmãos. É tão grato e ao mesmo tempo tão consolador quando a gente começa a estudar, mergulhar nessa ciência da verdade, de enxergar o outro. Eu saio do meu egoísmo, do meu casulo, me coloco no lugar do outro, pratico a empatia, pratico o amor
faço a caridade em movimento, então eu vivo de uma maneira cristã, de uma maneira espírita, de uma maneira educada, de uma maneira gentil. Fácil. Por quê? Por que não é fácil? Porque começa com a chicotada na orelha da gente. Assim como eu estou falando do primeiro caminho, não esqueçam que essas duas orelhinhas, que tem dois buraquinhos aqui chamados ouvidos, estão muito mais próximos da minha boca do que seus ouvidos. Ah, que lindo que eu falei. Que nem alguma coisa de novo? Claro que não, né? Mas é quando você fala, você não pensa. Soprou, ó, você sentiu. Então aquilo que você disser já passou pelo pensamento, já é seu. O que você disser passa a marcar. E passou a marcar, passa a ser seu para a eternidade, mas não para por aí. Ah, se fosse assim. Então eu poderia encerrar a palestra aqui, dizer assim, chama o seu Elias, vem aqui do meu lado, seu Elias, vamos dar um passe, vocês estão abençoados, estão curados, em nome de Deus, vão na paz, porque não há mais mal no mundo, o mundo está salvo. Graças a Deus. Mas não é assim. Começa por essa transformação dentro de mim, que exige de mim denotado, constante, periodicamente, 24 horas por dia, a mudança. Eu estou repousando, meu espírito está em atividade. Sempre um está em atividade, ou ambos, o físico com o espírito, que é meu ser, que o tempo todo está laborando, o tempo todo está criando, o tempo todo está fazendo. Isso é sério. Eu nunca disse isso. Obrigado por ter dito para mim. Agora vamos lá. Afinal de contas, o que o dicionário diz com relação à arrogância? Ele começa dizendo assim, que a primeira coisa que vai é o dicionário. O pai dos inteligentes. Ele diz assim, qualidade ou caráter de quem por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, aquele que tem uma superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento. Bacana? Qualidade ou caráter de quem por suposta. Obrigado, Cris. Suposta, ou seja, ele supõe que tem superioridade moral, intelectual, superioridade social, por acima de todo mundo. Vocês querem algum exemplo de políticos que são arrogantes? Não. Querem... Por essa parte. Por essa parte. Querem algum exemplo de pessoas da sociedade que são arrogantes? Por essa parte. Querem exemplo dentro das nossas casas de alguém que é arrogante? Por essa parte. É suposta. Por essa suposição de que tem, assume. O dicionário está dizendo, não é espírita. Assume uma atitude prepotente. O que é o prepotente? Estou acima de todo. Intocável. Entra na casa, Jesus exemplificou. Vocês já repararam que eu atrelo o intelecto com Jesus? Porque não tem como isso. O óvulo da viúva. Já ouviram? Aquela senhora, viúva, uma moedinha. Como entravam os fariseus? Soberbos, altivos, prepotentes. Não precisa olhar para mim assim, já vivemos nessa época. Nós vivemos, não nessa condição, mas talvez, e se estivemos, é hora de reconhecer. Entravam altivos, prepotentes, iam até o gasofilácio, bonito, né? Está na Bíblia. Gasofilácio, o Cris já sabe, né? Isso. Ia lá, pena que eu não coloquei no bolso as moedas agora, né? Pegavam as moedas e deixavam cair. Todo mundo via o gasofilácio, que é o lugar onde se jogava as moedas. Todo mundo via, todo mundo ostensivamente percebia que ele estava dando o seu óculos, a sua oferta.
Mas dá pra aparecer. Já era para aparecer. Já deixou de ser caridade. Mas desde que entravam na porta, já era para aparecer. Então vamos cuidar de nós. Quando nós chegamos à porta, como é que você entra? De uma maneira humilde, não olha para ninguém, porque é orgulhoso. Ou de uma maneira soberba, porque é orgulhoso e também se acha maior e não olha para ninguém. Eu posso repetir as duas últimas? Ou vocês querem repetir para mim? Entra humilde, porque é orgulhoso e não olha para ninguém. Ou entra prepotente, porque é orgulhoso e também se acha superior. Tudo observaram? Ninguém escapa. Então lá no gasofilácio era o recipiente da ostentação. E a pobre irmã, que tinha a única moeda, que talvez era que naquele dia a possibilidade de comprar algo para alimentar-se, foi lá de uma maneira muito humilde, ajoelhou-se, colocou a moedinha, sem ostentação, sem barulho. E Jesus pergunta: qual foi a melhor oferta? Você lembra com ele? Aquela carregada da singeleza, de tirar do dentro de si. Ah, meus irmãos, por que a gente se veste com essa imponência? Por que a gente precisa levar chicotadas o tempo todo? Aí vem o dicionário nos dizer que assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Isso é o dicionário. De desprezo, de prepotência. E ele continua, o dicionário. Orgulho ostensivo, ou seja, orgulho mostrado. Altivez. Nariz em pé. Bom, saímos do dicionário e entramos na perspectiva espiritual. Como essa perspectiva cristã, espiritual, nos diria o que é essa arrogância? Estima exacerbada de si mesmo, ou seja, gostar-se demais de si mesmo. Exacerbada que passou dos limites. Gostar demais de si. Aí você faz assim, licença. E agora você foi muito assim. Nada de como. Você não deve se amar? Não deve gostar de si? Mas na perspectiva espiritual, diz-nos claramente, ostensivamente, exacerbadamente, nós gostarmos de nós acima de qualquer coisa. É óbvio que eu trago o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo. Mas Jesus não parou por aí. O decálogo, começar por Moisés, também não parou por aí. Amar ao outro, ao próximo, como a mim mesmo, mas não de uma maneira ostensiva e acerbada. E ele diz assim, de uma visão espiritual: segundo, supervalorização de si, ou seja, é sempre orgulho, né? Terceiro, autoconceito superdimensional. Se alguém perguntar, fale-me de você. Eu? Já começa, né? E eu? Quantas vezes fiz entrevista para estágio, para emprego? Você está perguntando. Primeira pergunta, fale-me de você. A pessoa vai lançar. Não sabia o que dizer. Eu falei, calma. Só quero te conhecer. Como é difícil falar de nós, né? Mas pontuamos tudo do outro. Mas isso também é um autoconceito errado. E, finalmente, desejo compulsivo de se impor aos outros. Já caminhamos bastante. Já trabalhamos também que o egoísmo é um sentimento, que a arrogância é uma doença. E se é doença da alma. Quando nós colocamos cegueira da alma, é doença da alma.
em muitos livros, vocês vão encontrar o tempo todo títulos chamados As Doenças da Alma. O tempo todo. Depois, encontramos um pouquinho mais, para caminharmos de uma maneira mais intelectual, para sairmos daqui aprendendo um pouquinho, há uma consideração muito interessante. Tem um gráfico aqui, como eu não gosto de PowerPoint, tem um gráfico aqui que eu vou trabalhar com vocês agora. Lá no meio desse gráfico, tem uma palavra chamada arrogância. Não preciso ficar muito tempo, não vou enxergar bem. Então é melhor falar. E lá no meio dessa arrogância tem 4 palavras ao redor grandiosas. Uma chamada rigidez, outra chamada competição, a terceira chamada imprudência e a quarta prepotência. E para coroar tudo isso, tem 4 palavras ainda maiores. Uma chamada vaidade, outra intolerância, outra inveja e outra poder. É exatamente aquilo que nós temos sobejamente dentro de nós o tempo todo a nos chamar a atenção. Desde quando? Desde quando a arrogância aparece? Se nós formos na história, desde que o homem saiu daqueles estados primeiros, dos estágios de mineral, de vegetal e de animal, e passou pela bondade de Deus a ter o senso do raciocínio, começou a pensar, a raciocinar, é que começou dentro dele a imantar-se dessa arrogância. Qualquer atitude. E nós vamos encontrar uma citação de um filósofo grego que viveu mais ou menos 350 anos antes de Cristo, há muito tempo, chamado Epicuro. Ele nos diz assim, de uma maneira muito sábia, almas, isso há 350 anos antes de Cristo, 2.300 tantos anos, almas sem grandeza tornam-se arrogantes. Como o sucesso, almas sem grandeza tornam-se arrogantes com o sucesso e sentem-se humilhadas com o infortúnio. E é verdade. Basta ver alguém que começa a adquirir um pouquinho de sucesso pessoal, profissional, a arrogância toma conta. Basta ver alguém que se destitui dessa humildade, desse reconhecimento, de não enxergar o outro, para também assumir uma atitude de arrogância. E basta alguém ficar pobre da noite para o dia, para ver que toda essa prepotência, toda essa arrogância, ele também cai no infortúnio, na desgraça. O que é melhor? Nascer num berço de ouro? Conquistar gradativamente? O que você conquista gradativamente? Fundamenta-se. Dá força. Assim como a sabedoria, o conhecimento, que gradativamente você vai adquirindo desde o nascedouro desta reencarnação até o último dia em que é desligado esse fio vital, que você vai gradativamente aprendendo, sofrendo, se amargurando, tendo paciência, tendo consideração, aceitando a si, aceitando o outro, você vai se fortalecer. Aquele outro que de uma maneira soberba recebe tudo pronto. Basta ver uma doença, uma desgraça, uma queda financeira, pronto. Já não acredita mais em Deus, entrega seu desespero e sobrevém o quê? Todas as doenças do corpo, as doenças da mente e as doenças da alma. Paulo Freire, um eminente educador brasileiro, também fala, para não ficar só no terreno espírita, também fala da seguinte forma: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e aquilo que se faz. Maravilhoso, hein?
Diminuir a distância entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Para quê? Até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Ou seja, Jesus não precisava muito. Era curto, objetivo, determinado, assertivo. Já viram melhor que isso? Vigiai e orai. Quantas palestras já foram feitas sobre esse tema? Curto. Disse tudo. Entre o pensar, o vigiar e o orar. Também disse: levanta-te. Vá. Não tornes errado, para que mal maior não venha a acontecer. Oh, Jesus, saia da minha cabeça um pouquinho. Aloje-se no meu coração. Faça com que eu, hoje, 2017, sinta você, amado Mestre, em mim, todinho. Na minha mente, na minha fala, no meu modo de agir. Isso é o que Paulo Freire disse. É preciso diminuir a distância que há, esse poço enorme entre o que se diz e aquilo que se faz. Por isso que nas casas espíritas, na doutrina espírita, nós ouvimos muito uma expressão chamada autoridade moral. Mas o que seria? Seria ser igual 24 horas por dia. Diferente entre ser católico quando a porta da igreja está aberta. Diferente de ser espírita quando vem todos os sábados aqui, às 14 horas e sai às 16h30, leva uma aguinha frutificada, já recebeu, estou salvo, estou curado. É esse poço, essa distância abissal, enorme, entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, demanda sairmos dessa arrogância. Trabalhando com esses 4 pilares em torno da arrogância, primeiro a rigidez. O indivíduo que é rígido, ele controla tudo. Tudo ele quer controlar. E por controlar, ele assume a postura de autoritarismo e a postura de teimosia. Então tudo por ele controlar, que ele é rígido, é inflexível, não aceita nada. Eu tenho a impressão que agora você já foi para casa e pensou em alguém. Se você já foi ao trabalho e pensou em alguém. Já foi na sociedade e pensou em alguém que é tremendamente rígido, inflexível, por ser teimoso, por ser autoritário, ele é intolerante. A segunda postura é a competição. E por trabalhar essa competição doentia, ele tem o quê? O sentimento de disputa. O tempo todo alimenta esse impulso de disputar consigo e com os outros. Quem é o melhor? Não bastasse, ele começa a fazer as comparações. Perceberam como isso é profundo? Falamos da competição, que traz um impulso da disputa de comparar o outro e alimenta a inveja. O terceiro é a imprudência. O indivíduo que é imprudente, ele sempre diz: eu quero. Tudo ele quer. Por isso é imprudente. Ele não sabe selecionar. O segundo, que eu falei da competição, ele se acha o maior. Por isso é intolerante. O terceiro, pela imprudência, eu quero. Então ele trabalha com 2 elementos: perfeccionismo e ansiedade. Repararam aquelas pessoas que têm um perfeito, tudo para elas tem que ser perfeito. Qualquer coisa que fizer tem que ser tudo perfeito. E não há classe social. Você entra na casa, se tirou alguma coisa da ordem, e como a pessoa dispôs, ai, ai, ai.
perfeccionismo no agir, no falar, no alimentar-se, no conduzir os outros. E a ansiedade, obviamente, ela vai crescendo sempre mais e culmina o quê? No poder. Então tudo é poder. E finalmente, a prepotência. O arrogante, de arrogar-se, de atribuir-se, ele trabalha com a presunção e a megalomania. Mega é grande, mania do grande. Tudo é grande nele. Já repararam? Já conhece essa expressão. E a presunção. E tudo isso alimenta a chamada vaidade. Já falamos do egoísmo, já falamos do orgulho, já falamos da vaidade. Praticamente não há mais nada a dizer. Mas algumas coisas são necessárias. Lembrarmos. Primeiro, a autoconsciência. Quando o indivíduo assume a sua real postura de perceber-se, de compreender-se, de não se achar-se melhor, ele tem essa consciência de si. Ele começa a se aclarar, ele começa a despertar. Por isso que eu observo vocês numa tarde quente. Vocês não estão dormindo, não estão bocejando, estão atentos porque vocês perceberam essa consciência necessária para o despertamento. É acordar, é sair desse estado, sabe? Quando a pessoa parece que está lá com o triângulo hipnotizando você o tempo todo e você dizendo sim, sim, sim. Então vem a rigidez, eu controlo. Vem a competição, eu sou maior. Vem a imprudência, eu posso e finalmente eu quero a imprudência. Sempre se achando maior. Segundo, assim não deve ser entre vós, diz o Cristo. Aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro, que seja o vosso escravo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos dei também o exemplo, para que façais, assim como eu também fiz. Alguém de vocês já lavou os pés de outra pessoa? Claro. A mãe fez isso até. O pai algumas vezes. Mas não é nesse sentido. O lavar, no sentido de se reclinar, de perceber a pobre mulher diante de Jesus, pecador, que chorou tanto, que tantas lágrimas derramou, que lavou os pés do Mestre e que foi recriminado, como Jesus também foi recriminado. Como que você deixa que uma mulher fique lavando os seus pés com tanta lágrima? Observem a arrogância de quem via. Deixai-a, porque ela está consciente do que ela está fazendo. Lavou os pés do Cristo com as lágrimas, enxugou-os com os seus cabelos. E não bastasse, como era cortesã, também detinha dinheiro e tirou o frasco com o melhor perfume e perfumou os pés do Divino Mestre. Isso está no Evangelho, meus amados. Está lá, para a gente compreender. Não procureis, pois, na terra ser os primeiros, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Também lhe disse, quando for convidado, não vá se sentar lá na frente. Aqui. Você já melhor se chega o anfitrião e diz assim, dá licença, você pode, por favor, ceder o seu lugar para uma pessoa que está chegando agora? E aí, como não tem mais lugar, você tem que ir lá no fundo. Ai, que Jesus, olha que vergonha, né? Então Jesus foi
sempre no mediano termo. Vá devagar. É preferível ser convidado a se ostentar, reconhecer. Os homens, quando se houverem despojado desse orgulho, desse egoísmo e dessa vaidade, compreenderão de que a arrogância, a vaidade, a cegueira da alma, a mesquinhez, a maledicência e tantos outros vícios não servem absolutamente para nada. Mas nada. Vou procurar uma frase que nos chama a atenção. Outros efeitos dessa doença. Gosto por julgar e rotular a conduta alheia. Imponência nas expressões corporais. Observe, seu corpo fala. O corpo diz para as outras pessoas aquilo que nós somos. Nossos olhos, a expressão da nossa boca, quando você começa a ficar lá olhando para as suas unhas, fazendo isso aqui, todo mundo já está te julgando, você está denotando aquilo que você é. Quando você cruza os braços, já demonstrou uma atitude. Quando você coloca os braços atrás, tem outra atitude. Preciso explicar? Braços atrás é sentinela, mas esconde também algo que eu não vejo. Então as suas mãos devem estar limpas. Aliás, quantas vezes vimos as pessoas com as mãos assim? E por quê? Quando você segura as mãos assim, você não bate em ninguém. Você não rouba de ninguém. E você tem uma possibilidade de sentir seus dois hemisférios, direito e esquerdo, se unirem numa prece, num louvor. Então você une as mãos, você não tem como agredir o outro, porque você manteve as suas mãos unidas em prece, em oração. Quando você mantém as mãos unidas, você uniu entre o intelecto e o sentimento as emoções mais fortes da sua alma. E se deu essa grande possibilidade de crescimento, de aprendizado. Meus amados, há uma frase de Joana d'Anjos neste livro e neste capítulo chamado Arrogância, que diz, antes da frase, que a arrogância é a síndrome do tormento interior. Síndrome é o que já cresceu, já se avolumou. É tormento da alma, de insegurança emocional, que se desloca em forma de falsa superioridade. Percebe? É falsa, é suposta, é aparente, procurando ocultar os conflitos do indivíduo que se supõe sempre superior aos demais. E essa insolência é outra palavra, superioridade. Ela culmina dizendo: o algodão do silêncio é um dos melhores recursos para asfixiar a maledicência e fazer calar as acusações indevidas. O algodão do silêncio. Mas, diante de tantas coisas ditas, repetidas, ponderadas, pensadas, a que conclusão chegamos? Aqui Joana d'Anjos nos concita: use o algodão do silêncio. Porque pensar não há como. Pensar você já pensou. E aquilo que você pensa, você emana para o cosmos. Observe a grandiosidade do pensamento. E por quê? Porque somos espíritos vivendo na carne experiências, quer espirituais, quer carnais, quer todas as vicissitudes, as
injunções, os problemas, as dificuldades que se nos apresentam, somos eternamente espíritos necessitados da aprendizagem. E quando, pelo nosso pensamento, soubermos anular, neutralizar o que é nefasto, o que é ruim, o que é prejudicial, entramos ipso facto, ou por consequência, na sintonia do bem, da paz e do amor. Aquilo que sofreamos no pensamento, nós não permitimos que nossas palavras sejam proferidas. E aquilo que não dizemos, nossos atos também não fazem. Então, que o algodão do silêncio, o bálsamo da prece, seja o coroamento, meus amados irmãos, da excelsitude, da grandeza de alma que nós queremos. Que o Divino Mestre de amor abra nossos olhos e nos cure das cegueiras da nossa alma. Que assim seja.